Bom, pessoal, boa tarde. Continuando o nosso assunto do curso de Física Básica, pessoal, hoje nós vamos estudar o assunto chamado de análise dimensional. Mas antes de estudarmos esse assunto, pessoal, para que é que serve? Por que é que se estuda análise dimensional? Por que é tão importante? Pessoal, é através de uma análise de dimensão de uma determinada grandeza que é possível deduzir alguns tipos de equações. Entendeu? Então, é feito toda uma análise. Quando você quer prever algum tipo de fórmula, para você fazer a previsão de uma determinada grandeza física, entendeu? Você faz experimentos e ligado a isso, uma análise dimensional, é possível você conseguir deduzir uma determinada equação. Por exemplo, aqui, na mecânica, as grandezas fundamentais que existem lá, quais são? Massa, comprimento e o tempo. A massa, ela é representada pela letra M na análise dimensional, o comprimento pela letra L, tá certo? E o tempo pela letra T, entendeu? Quando você quer prever algum tipo de fórmula, como é que é escrito uma determinada equação? Pessoal, uma determinada equação, ela é escrita representando a grandeza física, que aqui eu estou falando genericamente de uma letra G, em relação às grandezas da mecânica. Essas grandezas, como eu acabei de falar para vocês, é escrita em função de MLT, ou seja, ela é escrita em função da massa, comprimento e tempo. Tá aqui, ó, MLT. É elevado aos respectivos coeficientes, pessoal, alfa, beta e gama. Onde esses coeficientes, tá certo? Onde esses expoentes, alfa, beta e gama, eles são determinados através de uma análise dimensional, tá bom? Então, no primeiro momento, eu quero que vocês entendam que uma grandeza física, como por exemplo a força, a gente sabe que força é massa vezes aceleração, tá certo? Essa massa é representada pela letra M e essa aceleração a gente consegue escrever em função de LT. Nós vamos ver já como é que a gente faz isso, tá bom? Então você vê que uma grandeza física, força, ela pode ser escrita em função de MLT, tá certo? Ah, professor, é obrigatoriamente ter as três grandezas, massa, comprimento e tempo? Não, tem que ter pelo menos uma delas, na mecânica, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos aqui para ver se vocês conseguem ter melhor compreensão, tá bom? Por exemplo, nós sabemos que velocidade é o espaço pelo tempo. O espaço é o comprimento, representado pela letra L, e o tempo é representado pela letra T, tá bom? Como a gente sabe que esse T tem um expoente 1 aqui, quando eu subo ele, eu troco o sinal do expoente menos 1. Tá aqui a análise dimensional da velocidade, pessoal. Ou seja, veja que a grandeza física M, ela pode ser escrita em função de M, L e T. Como aqui não aparece M, então eu sei que o meu alfa é zero. Comparando com essa equação, ó, o meu alfa é zero. O meu L vale quanto? O meu beta, na verdade, vale quanto? 1. E o meu gama vale quanto? Menos 1. Olha aqui a análise dimensional da velocidade. Ah, professor, tem que colocar esse m elevado a zero? Não, porque qualquer número elevado a zero é 1. Eu gosto de escrever apenas assim. L vezes t elevado a menos 1. Vamos dizer aqui outra grandeza, aceleração. A gente já sabe que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, tá bom? E quem é essa variação da velocidade? Que é velocidade? A gente acabou de determinar aqui no primeiro item, ó. Ele é L vezes t elevado a menos 1. O ΔT, que é tempo, é representado pela letra T. Então, eu sei que a análise dimensional da aceleração é igual a L vezes t elevado a quanto? Aqui, subtende que tem 1, está dividindo, subtrai os expoentes. Menos 1, menos 2. Olha aqui a análise dimensional da aceleração. L vezes t elevado a menos 2. Tá bom? A força, galerinha. Força é massa vezes aceleração. A massa é a letra M e a aceleração a gente acabou de determinar, ó. L vezes t elevado a menos 2.
Olha como a análise dimensional da força pode ser escrita em função dessas três grandezas. MLT, massa, comprimento e tempo, como eu falei anteriormente para vocês. Bom, então só recapitulando. Uma grandeza física, como por exemplo a força, ela pode ser escrita em função de M, L e T, tá certo? Elevada aos seus coeficientes alfa, beta e gama. Após fazer análise dimensional, nós acabamos de fazer análise dimensional dela aqui, ó. Após fazer análise dimensional, nós determinamos que o meu alfa vale quanto? 1. Ok, pessoal? 1. O meu beta vale quanto? Vale 1. Tá aqui. E o meu gama vale menos 2. Tá bom? Então, pessoal, quando você quer prever qualquer tipo de fórmula, tá bom? Na mecânica, veja que eu estou partindo da mecânica para depois eu generalizar. Veja que eu estou partindo do mais simples para depois a gente conseguir complicar um pouco. Tá certo? Na mecânica, uma grandeza física da mecânica, no caso que eu coloquei aqui a força, ela pode ser escrita em função dos três parâmetros: massa, comprimento e tempo. Como eu falei anteriormente para vocês, é obrigado ter massa, comprimento e tempo? Não. Velocidade não tem massa. Aceleração não tem massa. Já a força, aparece a massa. Tá bom? E trabalho, pessoal? Qual é a equação de trabalho? Trabalho, pessoal, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. A gente sabe, pessoal, que o cosseno de qualquer ângulo é um número. Um número pode ser 1, pode ser 0,5, no caso do cosseno, pode ser 0,7, pode ser 0,3. Veja que não tem unidade. Então, esse termo aqui, como ele não tem unidade, ele é representado pelo número 1. Distância, que é o meu comprimento, é representado pela letra L. E força, que eu determinei no exemplo anterior, é representado por quem? Por M, L, T menos 2. Portanto, quem é trabalho, pessoal? M, L, T menos 2, que é força, vezes o deslocamento, que é L, vezes uma grandeza adimensional, 1. Então, pessoal, veja que trabalho, a análise dimensional dela é quanto? M, L ao quadrado, tá? Vezes T elevado a menos 2, tá bom? Ah, professor, por que L ao quadrado? Aqui não é 1, aqui não é 1, não está multiplicando? São os expoentes, 1 mais 1 é 2. Então, o trabalho, a análise dimensional de trabalho, é representado pelas três grandezas, M, L e T. Tá bom? Porém, pessoal, existem outras grandezas fundamentais. Já na termodinâmica, por exemplo, já entra a temperatura, representado pela letra θ. Já em eletricidade, a intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I. A quantidade de matéria, número de mols, representada pela letra N. Intensidade luminosa, Joule. Tá bom? Olha aqui um exemplo, calor específico. Qual é a análise dimensional do calor específico? A gente sabe, pessoal, que quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a partir dessa equação aqui, eu consigo separar meu calor específico, Czinho. Como é que fica? Quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura. A gente sabe, pessoal, que quantidade de calor é um tipo de energia. Qual é a análise dimensional de energia que a gente acabou de fazer? Está aqui, ó, do trabalho. É energia. Então, a gente sabe que a quantidade de calor, que é energia, é representado por M, L quadrado, T menos 2. Dividido pela massa M, que é M, vezes a variação de temperatura. A temperatura é θ. Tá? Então, eu cancelo as massas, ó. Então, como é que fica isso aqui? L quadrado, T menos 2, a temperatura sobe, menos 1. Olha aqui a análise dimensional dela, pessoal. L quadrado, T elevado a menos 2 e θ elevado a menos 1. Isso é a análise dimensional da quantidade de calor. De tensão elétrica, pessoal, DDP. A gente sabe que DDP é trabalho por carga. Trabalho, a gente acabou de fazer a análise dimensional dela. Trabalho é energia. É representado por M, L quadrado, T menos 2.
E carga, pessoal? Como é que é carga elétrica? Carga é I vezes T, kit, né? Então eu sei que carga, a intensidade de corrente elétrica é I e o tempo é quem? T. Portanto, tensão elétrica, DDP, a análise dimensional dela é mL quadrado, T menos 2, dividido por I vezes T. Como é que fica, pessoal? mL quadrado, T menos 3, porque como está dividindo, subtrai os expoentes, menos 2 com menos 1, menos 3, e a corrente sobe, troca o sinal do expoente, menos 1. Olha a análise dimensional de tensão elétrica, tá certo? De diferença de potencial de DDP. Professor, eu tenho que saber tudo isso aqui decorado? Não. Vejam que nada que eu falei decorado para vocês. Vocês precisam fazer análise dimensional, tá bom? Isso aqui são alguns exemplos de análise dimensional que eu fiz para vocês, mas em resumo, o que eu quero que vocês entendam é que uma grandeza física, tá certo? Uma grandeza física, ela pode ser expressa em função da massa, comprimento, tempo, temperatura, intensidade de corrente elétrica, elevado a alguns expoentes, pessoal, alfa, beta, gama, tá certo? Eu posso ter aqui o meu Azão e meu Bzão. A minha análise dimensional vai permitir que eu consiga determinar esse alfa, esse beta, esse gama, esse Azão e esse Bzão. É isso que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento. Uma grandeza física, ela pode ser expressa em função das grandezas fundamentais. A análise dimensional que você vai fazer é que vai ser possível você conseguir determinar os expoentes dessas grandezas fundamentais, tá bom? E aqui eu fiz alguns exemplos para vocês, tá? Para fazer uma dedução de uma equação, pessoal, aqui é preciso também utilizar a homogeneidade das equações físicas. Em resumo, pessoal, laranja só se pode somar com laranja. Abacaxi só se pode somar com abacaxi. Você não consegue somar laranja e abacaxi. Entendeu? O que é que significa isso? O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Preste atenção aqui, pessoal. Se eu tenho uma grandeza física A somado com outra grandeza física B, somado com outra grandeza física C. Vejam, pessoal, que isso aqui é igual. Se isso aqui é igual, a análise dimensional desse lado tem que ser a análise dimensional desse lado. E se eu estou somando B com C, eles têm que ter a mesma dimensão. Olha aqui esse exemplo aqui para vocês, ó. S igual a S0 mais VT, ó. S igual a S0 mais VT. A gente sabe, galerinha, que espaço é comprimento, representado pela letra L. Espaço inicial também é comprimento, representado pela letra L. Então, pessoal, esse VT aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser L, porque eu só posso somar laranja com laranja. Entendeu? Um exemplo para que vocês consigam entender. Eu só posso somar comprimento L com comprimento L. Ah, professor, e VT, a análise dimensional dele é L? É. Olha aqui o exemplo para vocês deduzindo que é L. Ó. Vamos lá. V vezes T. Quem é V? V é velocidade. Qual a análise dimensional dela? LT menos 1. Está aqui. Ó. Então, eu sei que V, que está aqui, é LT menos 1 vezes T. L menos 1 mais 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Olha como dá L. Entendeu, pessoal? Então, a homogeneidade de uma determinada equação física, você só pode somar aquelas grandezas que têm a mesma dimensão. No caso aqui, o exemplo que eu dei para vocês foi de espaço, de comprimento. E vejam que aqui, pessoal, eu tenho uma soma. Se aqui é um comprimento L, obrigatoriamente aqui eu sei que tem que ser L, pessoal. Porque eu só posso somar semelhante com semelhante. Tá bom? Ou seja, eu só posso somar grandezas que têm a mesma dimensão física. Tá? Então, a partir disso que eu falei para vocês, pessoal, vamos fazer aqui a previsão de algumas